Eu saúdo a amada igreja e todos aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores, a igreja que se reúne no templo e a igreja que se reúne nas casas, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu quero abrir esse culto louvando a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade, mesmo em tempos de pandemia, de pestilência, tempo em que a maior parte do comércio, a maior parte das instituições de ensino estão fechadas. E nós já tivemos essa oportunidade, essa experiência de vivenciar as portas da igreja fechadas. Todavia, como a palavra diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estar aqui, congregando, mesmo com todas as imposições que as normas sanitárias nos impõem, mas estamos aqui juntos, reunidos, apesar de distantes, mas podendo ter pelo menos o contato visual um com o outro. Isso é tão precioso, não é? Isso também é comunhão, faz parte da comunhão, isso nos aproxima, nos congrega, e a palavra diz que quanto mais nós vemos que aquele grande dia vai se aproximando, é importante, é primordial que nós estejamos juntos, admoestando uns aos outros. Então, nós que estamos aqui no templo, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Você que está na sua casa, você que está nos assistindo, participando também desse culto, coloque o seu coração de pé diante de Deus. A palavra diz que toda vez que Deus quis falar ao homem, Ele diz, olha, o homem fala, põe-te de pé, que significa se coloca em prontidão, porque a palavra de Deus ela é diretiva, ela traz uma direção, e ao receber direção, nós devemos imediatamente cumprir o chamado, não há tempo a perder. E eu quero então te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia. Em tempos modernos, nós estamos muito mais, cada vez mais, ligando a Bíblia do que abrindo, não é? Tecnologia é uma bênção. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, se assim preferir, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Ministério de Louvor, se quiser me acompanhar com fundo musical, fiquem à vontade. Isso enche o ambiente, louva a Deus. Enquanto a palavra de Deus é ministrada, o coração do Senhor também é louvado e esse ambiente se enche da glória dele. E o verso 1 de Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, diga, me livrou da lei, do pecado e da morte. Muitas vezes nós falamos de graça sem interpretar exatamente o poder da graça sobre nós. Era um escrito de dívida impagável. A lei dizia, morram, porque o pecado ele era tão presente na humanidade, a ponto de que a palavra diz que o mundo inteiro jazia no maligno. Mas em Cristo Jesus, a lei foi mudada, a lei foi reescrita. E aquela imputação de culpa que estava sobre mim e sobre você, que vinha por causa da lei. Porque o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que a lei ela veio para que se avultasse o pecado. Não foi para que fosse cumprida, porque ninguém poderia cumprir a lei. Mas ela veio para mostrar o quão necessitados éramos da graça de Deus. Graça essa que nos faz inteiramente aceitos diante de Deus, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas culpas, mesmo com tudo que não presta, Deus ainda assim nos aceita. Ele te aceita, Ele te recebe, Ele sabe o seu coração, Ele te conhece,
Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe daquilo que você consegue e aquilo que você não tem conseguido. Mas mesmo assim, Ele te aceita e Ele me aceita. Ele aceita você que está em casa, com as suas falhas, imperfeições, com seus problemas e com as suas culpas. Ele te aceita. E Ele não só aceita a sua presença, mas Ele aceita a sua oração. Ele aceita o seu louvor, Ele aceita a sua adoração. E nessa noite você tem essa oportunidade de adorar a Deus. Você tem a oportunidade de orar a Deus. Você tem a oportunidade de se derramar na presença dEle e colocar diante dEle tudo aquilo que você precisa. Valdir, mas eu não consigo. Eu te digo, você não precisa conseguir. Ele já conseguiu por você. Sabe a melhor ilustração? É de um filho que entra pela sua casa chorando, por causa de um machucado, por causa de alguém que o afligiu na rua, por causa de alguém que zombou dele, ele não conseguiu se defender. E ali ele chorando, não consegue nem contar o que aconteceu. E aí vem o pai, sabe? Toma aquela criança no colo. Mas a criança não está conseguindo contar o que aconteceu, mas sabe o pai que gerou, que cuidou, que criou? Quem tem filho pequeno aqui vai entender o que eu estou falando. O bebezinho está gugunando lá no berço, e o pai já está interpretando aquela língua do filho, sabe? Mas ninguém entende. Mas o pai está ali interpretando e falando, ele quer dizer isso. Basta um sinal de olhar, basta um gesto, basta um jeitinho. E o pai já entende. Esse é o Espírito Santo hoje, te tomando no colo. Eu costumo dizer que culto de quinta-feira não é culto para quem veio fazer uma social. Você tinha uma série de outras coisas para fazer, mas você escolheu estar aqui. E antes que você escolhesse estar aqui, o Pai te trouxe aqui. Porque Ele sabe que pela sua força, pela minha força, nem rastejando a gente chegava. É tanto problema, é tanta culpa, é tanta dificuldade. Mas Ele te trouxe. E agora Ele está te tomando no colo. O Espírito Santo, diz a palavra, intercedendo por mim, por você, até com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue falar, o Espírito Santo está comunicando ao coração do Pai agora. Aquilo que você nem sabe que precisa, o Espírito Santo está agora tratando para você diante de Deus. Então, feche seus olhos aí, vai. Dá um abraço em você mesmo. Eu ia pedir para alguém te abraçar agora, ou tocar a sua mão. Eu sei que eu não posso. Sinta o braço de Jesus agora. Faz como João. Diz a palavra que João, ele recostava a cabeça no ombro de Jesus. E eu fico imaginando aquela cena. João ali encostado no peito de Jesus, ouvindo o coração de Jesus. E enquanto ele ouvia o coração de Jesus, eu tenho certeza que ele falava Jesus. Se é que ele conseguia pronunciar alguma palavra, eu acho que era essa. Ele só falava Jesus. E eu quero te convidar a fazer o mesmo agora. Se você não consegue orar, se você não consegue falar mais nada, diga Jesus. Diga aí com você mesmo, Jesus. Enquanto isso, dá permissão para o Espírito Santo falar o resto da frase para você. Deixa Ele sondar o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Deixa Ele interceder por você. Ele sabe o quanto você está cansado, o quanto você está cansada. Ele sabe o que te trouxe aqui nessa noite. Simplesmente dá permissão agora. Diga Jesus. Oh Jesus. Toma os teus filhos em teus braços agora.
Ouve, Senhor, a batida do coração, que arde como um clamor, Senhor, de socorro nessa noite. Vem socorrer o teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traz paz ao coração, Senhor, dos teus filhos. Senhor, que em meio à dificuldade financeira, em meio aos problemas familiares, Senhor, em meio às adversidades, em meio a tantas coisas, ó Pai, que tem nos acometido nos últimos dias, Senhor, que prevaleça agora o teu poder, a tua glória, o teu amor, no nome de Jesus. Aleluia, igreja. Nessa noite o Senhor quer dizer para cada um de nós o quão grande Ele é. Por isso nós estamos aqui nessa noite convictos, cheios de fé, para dizer que o Senhor é grande, que Ele estremece, que Ele sacode e ao mesmo tempo muda as nossas estruturas. Por isso você pode fechar os seus olhos nessa noite e ir orando, entrando nesse clima de oração, para que o Espírito Santo cada vez mais se faça presente neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio, se faça presente, tira todo o fardo, tira todo o cansaço. E nós estamos aqui essa noite para render a nossa vida aos teus pés. Por isso vai orando nessa noite. Peça ao Espírito Santo para se fazer presente, para mudar a tua estrutura, para rasgar teu coração e poder fazer parte cada vez mais da tua trajetória, dos teus caminhos. Amém? Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos do céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei. O quê? Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande. Diga: eu sou o grande, eu sou o grande, eu sou.
declare isso. Demônios, o quê? Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno, o quê? Que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Você pode declarar isso nessa noite, o quão grande o Senhor é. Levante a sua voz, faça um clamor profético nessa noite, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está para abrir portas. O Espírito Santo está para fomentar a nossa fé nessa noite. Por isso nós te entregamos, Senhor, toda a nossa vida. Não há poder no inferno, Senhor, que possa resistir diante da Tua presença, Deus. Diante da Tua presença, Pai. Aleluia! Grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Diga o quão grande Ele é. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos já estão sentindo o mover de Deus na sua vida nessa noite? Em nome de Jesus, eu profetizo que você que está aí na sua casa, tantas pessoas me mandaram mensagem agora, dizendo que estão online conosco. Isso enche o nosso coração. Você que está junto conosco aí online, em nome de Jesus, seja abençoado. Receba desse clima, receba dessa unção que está sobre esse lugar. Que a glória de Deus enche a sua casa aí onde você está. Algumas delas também mandaram mensagem aqui para nós. A irmã Aide disse assim: mais um momento abençoado, em comunhão com a família Iba, na presença do nosso Deus. A Sueli Firmino, ela disse assim: grande és tu, Senhor Jesus, aleluia. Nós temos mais 2 pedidos de oração aqui. Um é da irmã Sônia Moreira Borba. Ela pede oração pela vida do Pedro Oliveira Baracuí. É uma criança que precisa das nossas orações e por toda a sua família. A Poliana e o Pablo também pedem oração para sua avó, Vânia, que está na UTI, lá no Madricor.
e para a senhora Ruizete, que está na UTI do Santa Clara. Irmãos, perdão, poderiam se sentar, por gentileza? E nós vamos orar. Assim mesmo como você está, nós vamos interceder por essas vidas. Por essa criança, o Pedro, e pela sua família. E vamos interceder pela a dona Vânia, que está na UTI do Madricor. E também pela Ruizete, que está na UTI do Santa Clara. Nós não sabemos qual é a doença, mas o Senhor sabe. E qualquer que seja a enfermidade, uma coisa eu sei. Nosso Deus, Ele é suficientemente capaz de curar toda a enfermidade. Amém? Amém? Então una sua fé com a minha aqui. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus. Tua palavra diz que quando concordamos com alguma coisa aqui na terra, o Senhor liga ela aí no céu. Senhor, e aqui há pessoas pedindo por cura. Senhor, há pessoas, ó Pai, pedindo por restauração de família. Senhor, e é no nome de Jesus é que nós oramos, é que nós intercedemos, meu Deus. Senhor, nós somos cientes das nossas falhas, mas sabemos, ó Deus, que no nome de Jesus há poder. E é nesse nome poderoso, santo, bendito, é que nós intercedemos. Senhor, vai ali na UTI do Madrecor. Senhor, visita a dona Vânia. Senhor, manda, Senhor, que todos os órgãos dela voltem a funcionar perfeitamente no nome de Jesus. De mesma forma, visita ali a UTI do Santa Clara. Senhor, seja ali com o senhor Ruizete. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, traga de volta a existência, a fé, Senhor, que sustém aquela vida. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que ele sinta o poder de Deus, a glória do Senhor, enchendo aquele lugar. Deus, em nome de Jesus, e te pedimos também, pela vida do Pedro, essa criança, que muito provavelmente, Senhor, tem vivido dias difíceis, já na sua tenra idade. Se não fosse assim, não haveria, ó Deus, uma pessoa aqui pedindo por ela. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o reino dos céus é das crianças. Por isso nós te pedimos, venha o teu reino sobre a vida do Pedro, o teu governo sobre aquela família, a tua paz sobre aquele lar. No nome de Jesus é que nós intercedemos, é que nós oramos, certos de que assim já se fez. E aqueles que creram comigo nessa oração, digam comigo amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. O pastor Ricardo pediu que eu dirigisse o culto. Um pouco adiante eu também vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ele está no prédio da igreja, ao final, certamente vai estar aqui conosco, ali no aconselhamento. Então, para que os irmãos saibam que o pastor está aqui junto conosco. Amém? Eu quero perguntar se há alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez. Se você está aqui hoje no prédio, está nos visitando pela primeira vez, queria que você levantasse sua mão para a gente saber. Amém? Então todos que estão aqui hoje são de casa. Glória a Deus. Se você que está nos assistindo pela internet, de repente, chegou a esse culto pela primeira vez, a Igreja Batista do Amor de Uberlândia, Minas Gerais. Se você chegou aqui pela primeira vez, manda para a gente um sinal aí através do YouTube. Eu não sei, está sendo transmitido também pelo Instagram? Então, pelo Instagram, pelo direct, ou pelo Facebook, em qualquer uma das nossas redes sociais. Faça chegar aqui para nós essa informação, que aí a gente fica feliz, e compartilha aqui também, e a gente permanece ligado, juntos até o final desse culto. Se você abriu comigo a sua Bíblia aí em Romanos 8, eu queria que você caminhasse um pouquinho mais, até o versículo 32. Nós lemos o versículo 1 e 2, e agora eu quero ler o versículo 32 de Romanos 8. Amém? Romanos 8, 32 diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou nem o filho,
que seria algo de mais precioso que eu e você poderíamos considerar. Eu acredito que ninguém de nós aqui, em sã consciência pelo menos, poderia destinar um valor superior àquele que tem para nós os nossos filhos, sim ou não? Sei que a máscara prejudica um pouco, né? A sua voz não chega para mim, mas eu vou perguntar de novo para a gente poder ouvir. Talvez nós não consideraríamos nada mais importante do que os filhos, sim ou não? Sim. É algo que de maior valor Deus tem nos dado, são os filhos. A própria palavra diz que os filhos são herança. Deus não poupou. Ele pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua parte mais preciosa, a sua herança, e entregou. Ele deu por mim e por você. Mas Deus, ao fazer isso, na verdade Ele estava fazendo ali um investimento. Sabe, porque ao entregar Jesus, não tendo Ele nenhum pecado, nenhuma culpa, para morrer pela minha e pela sua culpa, Ele trouxe Jesus para ser o unigênito, aquele que era o primogênito, para que hoje uma família pudesse começar a ser construída. A família de Deus, aquela que vai habitar com Ele lá nos céus. Jesus foi a semente, aquela que uma vez lançada ao solo, ela morreu para que desse muito fruto. Ele mesmo fez essa comparação sobre si mesmo, usou essa simbologia sobre si mesmo. Isso nos dá a plena certeza de que em Cristo todas as nossas necessidades são supridas. Nada pode nos faltar, porque o seu sustento, o meu sustento, a priori não vem do meu braço, do meu trabalho, não vem do soldo que é depositado na sua conta ao final do mês, não. O nosso sustento vem de Deus. E a promessa de Deus para mim e para você é que até aqui nos ajudou o Senhor. E uma amanhã a Ele pertence. Você não fica feliz com essa notícia? Eu fico feliz demais. Porque eu sei que eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Tudo que me trouxe até aqui é proveniente da graça. E o que virá a partir daqui também vem da graça. Eu não preciso merecer. Tampouco eu preciso segurar. Aliás, a matemática do céu, ela é estranha, né? Deus deu Jesus para ter a mim e a você. Está entendendo isso? A matemática do homem como é? Eu retenho para ter. A matemática de Deus não, você dá. E quanto mais dá, você tem. Porque é dele e para ele são todas as coisas. Você acredita comigo que o objetivo de Satanás com essa pandemia é enfraquecer a estrutura da igreja, sim ou não? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Pode perceber. Por mais que alguns setores tenham sido prejudicados, ninguém foi mais prejudicado do que a igreja. A igreja que foi impossibilitada de se reunir, a igreja que o cristianismo, que é uma religião de contato. Hoje a gente não pode ter o nosso principal ponto de encontro, o contato. E Satanás, ao nos proibir de reunir, por meio das organizações mundiais de saúde, ele também faz com que o sustento da igreja seja, de certa forma, diminuído. Mas nós sabemos que o nosso sustento, ele, na verdade, vem de Deus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas a igreja sou eu e é você. E se hoje Deus te trouxe aqui, Ele também te dá a oportunidade de ser igreja também no momento da contribuição. No momento de trazer o seu dízimo, a sua oferta, que é tão somente
demonstrar o quão divino você também é. Valdir, isso que você está falando é uma blasfêmia. Não. Nós somos chamados cristãos. E a palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. Lá no livro dos Salmos, o salmista ainda não conhecia Jesus. E ele vai chamar o povo de Israel de pequenos deuses. E assim nós somos. Jesus Cristo é Deus. E nós somos pequenos cristos. Imagem e semelhança dele. Sendo cada vez formado e transformado à contemplação dele. Olhando para ele. Expressando ele. E no momento da contribuição, você também pode expressar ele. A sua forma de adoração, a sua forma de entrega, mas também a sua forma de multiplicação. Para que essa palavra continue chegando aos 4 cantos dessa cidade. A palavra diz: eu trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, para que esse prédio continue a existir, para que as contas continuem a ser pagas, para que os pastores não exerçam o seu trabalho com peso. Consegue imaginar o que é isso? Para um pastor? Toda uma estrutura dessa. E os pastores, eles são os anjos da igreja para comunicar a mensagem do evangelho para mim e para você. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu estou aqui na condição de representante. Não, eu não sou o pastor ordenado, mas falo em nome dos meus pastores. E hoje eu te convido a, junto comigo, não é, fazer parte no momento da contribuição do ministério de Cristo. Amém? Então, louve a Deus com as suas palmas, louve a Deus com a sua voz e louve a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Com alegria. E aproveitando aqui, como a irmã disse, com muita alegria. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite, nas palmas. Hey! Teu sangue é tudo, teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer, nada é impossível para ti. Eu mudo a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Eu creio, eu verei, eu creio para ver, eu creio, eu verei. Mais uma vez, teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crer, nada é impossível para ti. Eu mudo a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crer, nada é impossível para ti. Eu mudo a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as
as suas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer, nada é impossível. Eu mudo a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crer. Declare isso nessa noite. Nada é impossível para ti. Eu mudo a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Senhor, nessa noite nós te entregamos todos os dízimos, ofertas depositadas no altar, Senhor. Abre portas, abastece o nosso celeiro, Senhor, a cada dia. Traz provisão, traz bonança, traz prosperidade, Senhor, plena em todos os nossos meios. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você se assentar, abra mais uma vez sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis. Livro do começo. Capítulo de número 40. Isso, Gênesis 40. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Todos encontraram? E a palavra de Deus diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Em outra versão vai dizer que por muitos dias. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. A brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui
nada fiz para merecer que me pusessem nessa masmorra. Agora você pula um pouquinho aí, vai lá no verso de número 21. Ao copeiro-chefe, no seu cargo, no qual dava, versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro. Ao copeiro-chefe reintegrou seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que coisa! Eu acredito que você saiba que essa é uma das histórias mais bonitas e mais contadas da Bíblia. E talvez hajam pessoas aqui que se identificam com ela. Pessoas que no momento da dificuldade foram lembradas, mas que no momento da prosperidade foram esquecidas. Lembradas no cárcere, esquecidas nos palácios. Esse é o tema nosso de hoje. Queria tanto pedir a você que tivesse alguém do seu lado, que pedisse a essa pessoa aí um ombro para chorar, caso fosse necessário. Sabe que essa é daquelas mensagens que meio autobiográfica, sabe? Que vem lá do fundo da alma. Eu acredito que eu sou igreja. E aquilo que Deus ministra ao meu coração, Ele também deseja ministrar ao coração da igreja. Por isso Ele me colocou na condição de pregador. E por isso eu quero pedir a Ele também, que fale comigo assim, fale com você assim como falou comigo. E antes que nós nos assentemos, feche mais uma vez seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por cada vida que está aqui. Por cada uma dessas vidas, ó Deus, que estão conosco pela internet, pelas redes sociais. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, qualquer que seja o cárcere em que essa pessoa foi esquecida. Senhor, qualquer que seja a injustiça sofrida. Qualquer que seja, meu Deus, a punição indevida que tenha aprisionado essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Hoje haverá libertação. Hoje haverá glória de Deus. Hoje haverá redenção. Hoje, Senhor, haverão, ó Deus, muralhas caindo. Senhor, pessoas sendo elevadas da sua condição. Senhor, pessoas que vão, ó Deus, te louvar ao final desse culto, pelo quão grande Tu é na nossa vida. Deus, fica conosco. Coloca um anjo de guarda adiante dos meus lábios, para que não saia nenhuma palavra, Senhor, senão aquelas que o Senhor me dá para a Tua igreja. Deus, é a Tua igreja, a Tua noiva. Zela por ela agora, em nome de Jesus. Senhor, e me dá, ó Deus, a palavra, os argumentos, Senhor, as analogias, as tipologias, as simbologias, Senhor, que vão trazer à existência a palavra de fé, que será liberada agora no nome de Jesus. Amém? Sente-se no seu lugar, em nome de Jesus. Eu disse para você que essa é uma das histórias mais contadas, uma das histórias mais bonitas, uma das histórias mais lembradas da Bíblia. O que talvez você não saiba é que a história de José é basicamente toda ela uma tipologia de Cristo. Aliás, é redundante dizer isso a respeito de José, uma vez que você já sabe que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, toda ela foi feita com centro em Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. E todo o Novo Testamento e até os nossos dias se resume em Cristo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E sabe por que eu estou fazendo questão de dizer isso para você agora no começo do culto? No começo da mensagem? É para que você tenha já na sua mão a posse da chave que abre essa mensagem.
toda a Bíblia, toda a mensagem, ela deve ser cristocêntrica. Ela deve ter Cristo no centro. A chave deve ser Cristo. A chave do Velho Testamento deve ser Cristo. A chave do Novo Testamento é Cristo. E às vezes nós vemos mensagens de 1 hora. O pregador não fala o nome de Jesus nenhuma vez. Mas hoje não. Hoje é sobre essa perspectiva. É sobre esse ponto de vista que eu quero te trazer a memória e a história de José. Eu disse para você que José, ele é um tipo de Cristo. E o tipo, ele é um modelo. Ele é uma representação. É algo profético no dia de hoje, que é tomado profeticamente no dia de hoje para representar algo maior, algo melhor no futuro. Olha só, o nome de José vem da mesma raiz do nome de Jesus. Ou seja, o nome hebraico José tem a mesma raiz hebraica do nome Jesus. E as semelhanças, elas não param por aí. José, ele era filho de Jacó, ao qual Deus chamou de Israel. Você se lembra da história? Jacó teve o seu nome trocado e passou a se chamar Israel. E hoje a nação de Israel se chama Israel por causa de Jacó. Jesus, ele também era descendente de Israel. Ele era, de Israel. Filho de Israel. José, ele foi enviado por seu pai aos seus irmãos. Aliás, toda essa história começa em José tendo sido enviado aos seus irmãos. Ele foi traído, ele foi vilipendiado, ele foi esbofeteado, jogado numa cova para ser morto. Depois ele foi vendido. Tudo porque foi enviado aos seus irmãos. E você sabe que Jesus Cristo, ele foi enviado aos seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam. E isso inclui a mim e a você. Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. José, você vai ver que em José, na história de José inteira, não é mencionado nenhum pecado. Apesar do que provavelmente ele pecou. Mas a história de José não conta nenhum pecado dele. E você sabe que de fato Jesus não cometeu pecado. José foi tido pelo seu pai como seu filho amado. Se você for lá para Gênesis 37, você vai ver Jacó dizendo que José era o seu filho da velhice, portanto era o seu filho mais amado. E tanto por isso ele foi tão odiado pelos seus irmãos. Porque os seus irmãos percebiam o carinho especial que Jacó tinha com seu filho José. E Jesus, ele ouviu dos céus, por pelo menos 2 vezes, os céus abertos sobre ele, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. José, ele foi vendido, como eu já disse, pelo seu irmão. E aí vem uma semelhança tão maravilhosa. Que só Deus, para montar toda uma história, para te dar ciência de que foi Ele mesmo que criou. Ele foi vendido pelo seu irmão Judá. E Judá é a forma hebraica do nome grego Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você conhece a história. José foi vitorioso contra o pecado. Ele não se aceitou se corromper, deitar com a mulher de Potifar. E você sabe que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E de lá ele saiu vitorioso. Depois de 40 dias, tendo sido tentado pelo diabo, ele não se rendeu à tentação do diabo. Antes, ele foi vitorioso. E nele, eu e você também encontramos vitória contra o pecado. Porque nós conseguimos? Não, porque ele já conquistou por nós na cruz do Calvário. José foi acusado, julgado e condenado injustamente por causa de um crime que ele não cometeu. Assim como Jesus, condenado, julgado por um crime que não cometeu. Aliás, não cometeu crime algum. E por fim, quando diz a palavra, que quando José se apresenta diante de Faraó, para revelar o sonho de Faraó, e em ato contínuo, Faraó
o coloca como governador sobre todo o Egito, e por consequência sobre toda a terra conhecida daquela época, haja vista que o Egito era a nação mais importante daquele tempo, diz a palavra que ele tinha 30 anos de idade, que era a idade que um hebreu, ele podia tomar conta dos negócios do pai. E você sabe que Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério público, ele tinha 30 anos de idade. É sob essa ótica, é sob essa perspectiva que eu quero abordar essa história com você. É sobre essa chave de Cristo entrando na história, porque talvez você não entenda por que foi necessário a José sofrer tanto. E até acredito que, ultimamente, você tem ouvido muitas mensagens nesse sentido. Por que o povo está sofrendo tanto? Por que dessa pandemia? E aquelas mensagens altruístas, falando sobre a coletividade, parece que tudo parou. Todos os seus problemas acabaram. É só Covid. É assim? Claro que não. Você continua tendo problema na sua casa de relacionamento? Alguns até aumentaram, né? Porque o marido não sai de casa mais. Você tem problema na hora que chega a conta para pagar? Você tem problema com o seu filho, que chega te afrontando, achando que é alguém? Agora eu não preciso mais do meu pai. Agora eu não preciso mais da minha mãe. Sou adolescente. Você tem problema dessa natureza? Sabe por que eu acredito que temos? Porque a Bíblia diz que, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflições. Mas o melhor é que Jesus garante que Ele venceu o mundo, portanto, nós vamos vencer também. É para isso que eu estou aqui nessa noite. Eu quero falar para você que a mensagem de hoje não é uma mensagem coletiva, mas é uma mensagem para você. É uma mensagem única, pessoal, personalizada. É Jesus comunicando com o seu coração. Ele veio entregar para você aquilo que de fato você veio buscar. Não é uma mensagem que vai coletivizar, que vai relativizar a sua história. Não, é uma mensagem que vai interpretar a sua história. Sabe por quê? Porque a sua história se relaciona com a de Cristo. Você só pode estar aqui porque Cristo um dia fez um sacrifício por mim, por você. Se não fosse assim, você não estaria aqui. E aí quando eu conto sobre a história de José, sobre a perspectiva de Cristo, é impossível a gente não se identificar. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. A situação de José era a seguinte: ele foi caluniado, injustiçado e sofreu ingratidão. Você consegue pensar em 3 coisas piores que essa? Calúnia, injustiça, ingratidão. Calúnia, mulher de Potifar. Falou, acusou ele de um crime que ele não fez. Injustiça, foi julgado, condenado por um crime que ele não fez. Ingratidão, está lá naquela célula, servindo 2 pessoas que deveriam estar ali. Ele não deveria, mas ele estava ali, servindo 2 pessoas que estavam ali por crime cometido. Que a palavra diz que ele estava servindo. E mais, ele não só servia, mas ele comandava tudo ali. Portanto, eu acredito que a comida ele entregava na mão. A cela era ele que limpava. Até a cama era ele que organizava, porque ele tomava conta de tudo ali. E aí, na primeira oportunidade que ele olha para a situação, ele fala assim: agora vai. Agora eu ajudei esse cidadão. Na hora que chegar lá, ele vai falar de mim para o rei. Eu vou sair daqui. A Bíblia não conta quantos anos ele ficou lá, até ele revelar o sonho do copeiro e do padeiro. Mas a Bíblia conta que ele, depois disso, ele ainda ficou lá por mais 2 anos. 2 anos essa história vindo na cabeça dele. Tem gente aqui que não aguentaria um dia. Ele aguentou 2 anos. 2 anos falando assim: eu fui fiel e estou aqui. 2 anos ele falando: não fiz nada e estou aqui. 2 anos ele falando assim: eu tive a oportunidade, eu não provei daquilo que não me era lícito, mas mesmo assim eu estou aqui. Quantos já passaram por situação assim? Acredito talvez não nessa escala,
mas talvez em menor escala, você tenha vivido uma situação assim. Eu falei agora há pouco dos filhos. Você que é pai vai me entender. Não é a coisa mais triste, depois de você pegar um filho no colo, dar banho, dar comida, cuidar com todo amor, com todo carinho, com tudo que você tem de melhor para dar para ele. Aí ele chega numa determinada idade, vira as costas para você, fala que não, a sua cultura para ele não serve, já passou. Tem coisa pior? Acho que não tem nada pior. A pior ingratidão que um pai pode sofrer. Você já sofreu por causa do Evangelho? Paulo sofreu por causa do Evangelho. Diz a palavra que ele foi açoitado, apedrejado, naufragou, tomou picada de cobra, foi rejeitado, humilhado, sabia o que era viver com pouco, passando necessidade, mas também sabia o que era viver com muito. Já passou algo assim por causa do Evangelho? Quantos não são os nossos irmãos missionários lá na China que estão passando por isso? Não podem sequer se reunir. Nenhum culto online como esse que nós estamos assistindo aqui, que você está assistindo aí na sua casa, eles podem. E assim, a condição de muitos que estão aqui, muitos que estão nos assistindo, muitos que estão por esse mundo afora. Mas eu quero te dizer, assim como Deus fez na vida de José, Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. Porque olha, mesmo em meio a toda dificuldade, mesmo em meio a toda desgraça que aquele homem podia estar vivendo, Deus ali, Ele lhe concedia graça. Como assim, Valdir? Ele foi preso, mas foi preso para trabalhar na casa de Potifar, foi trabalhar na casa de oficial. E não só trabalhar na casa de oficial, mas ser chefe de toda as pessoas que trabalhavam ali. Foi acusado injustamente, mas foi acusado injustamente para ser chefe lá na cadeia onde ele estava preso. E Deus dava graça para José onde ele passava ele prosperava. E não foi diferente quando ele chegou no palácio, se tornou governador. Então, a princípio, eu já quero dizer para você, talvez toda essa dificuldade, todo esse sofrimento que você tenha passado hoje, seja só um preparo para algo muito maior que Deus deseja te entregar. Sabe, a gente tem essa cultura, clichê, de dizer que Deus não demora, Ele está só caprichando. Isso é clichê, eu sei que isso não resolve o seu problema, sua necessidade é para ontem. Tem certas coisas que são para ontem. Só que eu tenho que te dizer que muitas das coisas que nós precisamos hoje, a nossa estrutura não é suficiente. Coisas que nós almejamos hoje, a nossa estrutura não é suficiente para aguentar. E muitas vezes é necessário que Deus prepare a nossa estrutura. Nos forge. Enquanto estivermos aqui, estaremos em constante processo. Enquanto a gente está aqui, a gente está passando pela mão do oleiro. Porque há um reino de glória nos esperando lá no céu. E a palavra diz que nós vamos ser reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Você vai governar e vai interceder. Você vai dar ordem e vai também entregar decretos do rei. Você acha que isso é para qualquer um? Foi assim com José. E nesse processo, José ele foi caluniado, ele foi injustiçado, ele sofreu ingratidão. E talvez você está esperando assim, nossa, vai ser uma mensagem assim, né, para cuidar da minha alma, né, vai ser aquela mensagem bem de consolo. Não, acho que é muito mais de confronto, tá? Porque a semelhança do copeiro, muitas pessoas que um dia passaram pelas nossas vidas, depois de serem ajudadas nos tempos difíceis, também viraram as costas para a gente. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma história para me contar. Alguns vão ter várias. E alguns já nem querem se relacionar mais, porque já perderam a fé nas pessoas.
essa máscara, esse distanciamento social, já serviu como uma válvula de escape. Pelo menos agora eu não preciso mais dar justificativa. A gente costuma dizer que as células são o ambiente mais propício, o mais tranquilo para se evangelizar, para se acolher. Eu tenho que dizer que para alguns é o mais desesperador. E por isso eu quero te incentivar. Continue convidando as pessoas para o culto. Ah, Valdir, mas o culto está tão estranho. Continue convidando. Quero te falar, faça isso agora. Você tem seu celular aí na mão? Enquanto eu vinha para cá no carro, eu convidei 550 pessoas. Foi a minha lista de contatos. Antigamente a gente diria assim num culto, né? Coloque seu celular no silencioso, guarde ele no bolso. Eu te digo o contrário, pega seu celular agora, manda o link desse culto agora. Entra lá no YouTube, manda o link. Ouve essa mensagem comigo, eu estou sendo tão edificado, estou sendo tão edificada. Seja edificado junto comigo, manda pelo menos para uma pessoa. Fique à vontade aí no seu lugar para fazer isso. José foi esquecido no palácio por alguém que ele ajudou enquanto estava na prisão. José, assim como Jesus, ele sofreu também muitas coisas que Jesus também sofreu. A semelhança de José não parava só na descendência dele, como eu relatei para você no começo. Não, a descendência, a situação de José, ela vai se agravando na mesma medida que a de Jesus também se agravou enquanto Jesus esteve aqui. José ele estava naquela condição porque ele foi odiado por causa das suas palavras. E você sabe que Jesus também foi odiado por causa do seu testemunho fiel. Os fariseus não toleravam. Que homem é esse? Que pregação é essa? E procuravam de todo jeito fazer Jesus cair em contradição. Então, espere ser odiado por causa de Cristo. Espere ser odiado por causa do Evangelho. Se foi assim com Jesus, foi assim com José, será assim comigo e com você também. E se isso não está acontecendo com você, alguma coisa está errada. Valdir, eu preciso ser odiado? Não, mas é consequência. Esse mundo não está preparado para receber a Jesus Cristo e a igreja. A palavra diz que aqueles que odeiam, que nos odeiam, primeiro odiaram Jesus. O problema do mundo não é com Deus. Você fala de Deus para as pessoas aceitam. Todo mundo tem uma referência de Deus. Verdade ou não? Para uns é Jeová, para uns é Alá, para outros é uma força superior, mas todo mundo tem uma referência de Deus. O problema do mundo é com Jesus. Começa a falar de Jesus para você ver. Se daqui a pouco não vai surgir uma Maria. Começa a falar de Jesus, daqui a pouco não vai surgir um Buda. O problema do mundo é com Jesus. E se odiaram Jesus, se até hoje odeiam Jesus, Valdir, mas ninguém odeia Jesus, presta atenção para você ver. Se odiaram Jesus, também vão nos odiar. Então prepare para ser odiado. José, ele foi invejado por seus irmãos por causa do plano futuro, por causa das bênçãos futuras, por causa da profecia daquilo que ele seria. Porque ele sonhou com a lua, o sol e as estrelas, né, se agrupando ali diante dele. E por causa disso, ele foi invejado. Jesus também foi invejado pelos fariseus, por causa dos milagres. Então espere ser invejado. Espere que as pessoas não entendam o que tem na sua vida e que na delas não tem. Mas deixa eu te dizer, isso é só por um tempo, tá? Por um tempo você é odiado, por um tempo você é invejado, daqui a pouco você é aceito. E à medida que você é aceito, Jesus Cristo também está sendo aceito, porque essa é a obra de Deus na minha e na sua vida. Aquilo que Ele faz na minha e na sua vida não é para ficar para você, é para compartilhar com outros. E à medida que Ele vai fazendo isso na sua vida, você é aceito, daqui a pouco eles aceitam Jesus que você prega. E aceitando Jesus que você prega, eles também recebem aquilo que você tem recebido, a glória que você tem recebido, e se tornam um com você, assim como se tornam também um com Cristo. José, ele foi colocado em uma cela entre dois condenados. Entre dois condenados. E entre esses dois condenados, um foi salvo. Te lembra alguma coisa?
Jesus Cristo ele foi pregado numa cruz, entre dois ladrões, e um desses ladrões foi salvo. Acho que não preciso pregar mais nada, né? Você já entendeu por que você está sofrendo tanto? Por que você está sendo colocado entre os ladrões? Por que você está sendo colocado entre as piores pessoas do mundo? Por que estão te odiando? Por que estão te angustiando? Jesus está simplesmente colocando no lugar que ele esteve para salvar tantos quantos estejam do seu lado. Olha o que Jesus disse. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. João 15:18. Vão te expulsar das sinagogas. Está sendo proibido de vir na igreja? Sim ou não? Sim ou não? Isso é profecia. Jesus já tinha dito isso há 2000 anos atrás, que nós íamos passar por isso hoje. Tenho-vos dito isso. Agora, essa é a frase mais maravilhosa. Que lá atrás Jesus já dizia isso para que nele nós tenhamos paz. Querido, querida, fique em paz. Você que me assiste pela internet, fique em paz. O Senhor é contigo. A promessa dele para mim e para você é que ele nunca nos abandonaria. Pelo contrário, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus é fiel. Se ela tem sido fiel até os dias de hoje, ela vai ser fiel até a volta de Cristo. E aí na conclusão, Jesus diz assim: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, quantos precisam de consolo aqui? Quantos precisam de paz aqui? Quantos gostariam de estar no colo de Deus agora? Então eu tenho que te dizer em nome de Jesus, o Paracletos, o outro que é da mesma natureza de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, ele hoje habita dentro de você. Então tenha certeza que Jesus Cristo está com você, ele não te abandonou. Você pode ter sido esquecido, humilhado, você pode estar sofrendo ingratidão, você pode estar num lugar hoje pensando: meu Deus, não tem ninguém por mim. Eu estou te dizendo, o Senhor dos exércitos é por ti. Aquele que é dono do ouro e da prata é por ti. Aquele que conhece, que sonda a sua mente, o seu coração, ele está contigo em nome de Jesus. E olha, isso é só por um tempo, tá? Porque José ele foi redimido. O copeiro se esqueceu de José, sim. Mas deixa eu te dar uma outra perspectiva sobre esses problemas. Porque muitas vezes o problema é esperar demais das pessoas, tá? O problema de todo crente é esperar demais das pessoas. Com a sua licença. Veja comigo se não é assim. Você tem um chamado para ser pastor, para ser pastora. Você já até sonhou com a unção. O dia que você for ungido. Alguém já profetizou na sua vida: olha, Deus tem um ministério pastoral para você. Deus tem um chamado na sua vida. E aí você senta numa cadeira e fica esperando. A unção já está sobre você, mas você está esperando. Aí alguém te pergunta: está esperando o quê? Está esperando a ordenação de um homem. Está esperando alguém vir e colocar a mão na minha cabeça. Está esperando alguém me trazer aqui na diante do púlpito, na frente da igreja, e falar: agora é pastor. Esperando demais dos homens. Se você já tem o chamado, exerça o seu ministério. Deixa o seu ministério chegar adiante. Deixa as pessoas te reconhecerem. Não pela unção humana, pela coordenação humana, mas pela unção de Deus que está na sua vida. Deus nunca chamou quem estava quieto, quem estava parado. Deus sempre chamou quem estava ocupado, quem estava trabalhando. Esse é o modelo de Deus. Deus trabalha com quem está ativo. Quer ver outra? Deus tem te dado sabedoria para cuidar dos seus filhos. Tem te dado sabedoria para administrar a sua casa. Meu Deus, mas está esperando
O dia que o pastor for lá em casa, aí minha mulher vai ver, aí o meu marido vai ver. Aí a coisa que vai organizar, aí vai pegar fogo. O dia que eu matricular meu filho naquela escola evangélica, aí a coisa vai mudar de figura. Deus já te deu a sabedoria. Se Ele te deu filhos, Ele já te deu o pacote completo. Ele já te deu sabedoria, Ele já te deu capacidade de ministrar, Ele já te deu tudo que você precisa e mais um pouco. Mas você está esperando. Deus já te deu força para trabalhar e para prosperar no seu trabalho. Mas aí você olha para o seu chefe, o dia que trocar de chefe, esse negócio vai para frente. Deus já te deu força para fazer, para ser e acontecer aquilo que você tem pretendido. Mas você está esperando as melhores condições. Sabe como é que é? Depois da pandemia. E eu tenho que dizer, tem gente aqui que vai sentir saudade da pandemia. Vai falar assim, eu podia me relacionar mais com os meus filhos, mas agora eu não tenho tempo. Na pandemia você tem. Mas está esperando a melhor condição. Sabe? Hoje eu estava sentado. Hoje eu vou contar algumas histórias de casa. Eu estava sentado na área de casa. Minha filha está ali. Se eu estiver mentindo, você pode falar. Numa área gourmet. É assim que fala? Não é onde tem a churrasqueira? Área gourmet, né? Que não era tão gourmet assim. Mas é que no tempo da pandemia, né? Foi aflorando o serralheiro, o marceneiro, né? Enfim, né? Todos os predicados. E eu estava sentado trabalhando numa mesa que eu construí. Olha só que maravilha. E com o maior orgulho, sabe? Feito numa porta velha, achada no lixo. Minha mulher fala assim, que é isso? Está trazendo lixo para casa. Mas virou uma mesa, né? No meu conceito ficou linda, maravilhosa. Né? Depois os irmãos vão lá em casa e ver se aprova ou não. Mas o melhor de tudo não foi ver aquela área gourmet. Não foi ver aquela mesa toda envernizada que antes fora uma porta. Foi ver os meus 3 filhos estudando enquanto eu trabalhava, usando a mesa que eu construí. E minha esposa estava lá fazendo o almoço. Falei, vem cá para você ver uma coisa. Vê se tem visão mais maravilhosa. Pensar que algo que eu construí, que me deu trabalho, que teve hora que eu pensei, eu vou desistir desse negócio. Mas agora você vendo ser útil para toda a família. A visão do Salmo 128, sabe, Fabinho? A visão do Salmo 128. Se olhar para a direita, ver sua esposa. Se olhar para a sua esquerda, ver seus filhos. Se olhar adiante, ver seus netos. Se olhar para trás, ver a sua despensa cheia. Aí você olha pela janela, seus inimigos estão derrotados. É essa a visão do reino de Deus para a minha, para a sua vida. E Deus já te capacitou para isso, querido. Você está esperando o quê? A redenção já veio, começa a exercer. Não se esqueça que o sonho do copeiro revelou quem era Deus na vida de José. Mas foi o sonho de Faraó que revelou quem era José diante de Deus. Às vezes a gente está esperando muito da pessoa errada. Você está esperando muito dos homens, está esperando muito dos copeiros, espera de Deus. O copeiro no máximo pode revelar Deus na sua vida. Mas Deus se revela e mostra para todo mundo quem que você é diante dele. Você não é só um corpinho bonito perambulando pelas ruas da cidade, com o nariz coberto por uma máscara, não. Você é rei e sacerdote, filha e filho do Deus vivo. Você tem uma paternidade em Deus. Você tem promessa. Minha filha, eu acho que eu vou precisar daquele recurso que a gente trouxe. Você tem promessa de Deus na sua vida. Tudo que Deus quer é que hoje você reconheça que é para Ele que as suas orações, que toda a sua vida tem que estar direcionada no dia de hoje. Em nome de Jesus, entenda isso. Em nome de Jesus, entenda isso. Ô minha filha, eu acho que não vai precisar não. Mas deixa prontinho aí, se precisar eu te chamo. Deixa eu só abrir aqui novamente.
íntimo. Tecnologia às vezes dá um sustinho na gente. E ao final, tudo foi colocado nas mãos de José. Assim como tudo foi colocado nas mãos de Jesus. José, ele ganhou um nome. José, ele ganhou uma posição. Jesus ganhou o nome que estava acima de todo nome, que está acima de todo nome. Ele ganhou uma posição no céu. Não existe ninguém acima dele. E a promessa dele para mim e para você é que nós vamos estar com ele na posição de glória que ele conquistou para mim e para você. E sobretudo, José ele também guardou o seu coração, tá? E a palavra diz lá em Provérbios que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Como é que eu sei disso? Analisa comigo. 2 anos passaram. 2 anos. Você passando um sofrimento que não era para você passar. 2 anos. Você remoendo aquela ingratidão, aquela mágoa. Não seria de se admirar se ele chega lá diante de Faraó e fala assim: agora, depois de tudo que eu passei, vocês me chamam aqui? Lembra de mim só na hora que precisa, né? Quantos já ouviram essa frase? Quantos já proferiram essa frase? Você vê, a gente não está satisfeito com nada, presta atenção. Quando ninguém lembra de mim. Aí quando alguém lembra, lembra só quando precisar. Deixa eu te falar um negócio para você. A melhor coisa que existe na terra é você ser lembrado quando alguém precisou de você. Quando alguém lembrou que você faz alguma coisa bem. Não é assim, Fabinho? Quando alguém lembra de você que sabe que você é um bom músico. Não é assim, Maria Eduarda? Quando alguém lembra de você, porque sabe que você tem um bom ouvido, você sabe ouvir bem. É assim. É a coisa... É o dom que Deus te deu em evidência. Eu gostaria que você olhasse para você hoje e percebesse se não há algum dom que você tem negligenciado diante de Deus. Algo que Deus tem te dado e que você não tem utilizado. Você sabe que você é bom, você sabe que você é boa em determinado aspecto da sua vida, mas não tem exercitado. Valdir, mas você não sabe o que eu passei, a frustração que eu passei. Você não sabe, você não conhece a minha vida, eu não conheço a sua vida não. Mas eu acredito que ela não possa ter sido pior do que a de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, quase morto, sofreu calúnia, difamação, preso injustamente. E depois disso tudo ainda sofre ingratidão. 2 anos pensando nisso. Mas ele chega diante de Potifar. Ele chega diante de Faraó, perdão. Conte-me o seu sonho. Porque ele sabia que a revelação do sonho não era dele, era de Deus. O dom que Deus tem te dado não é seu, é de Deus. Multiplica. Faz isso prosperar na vida de outra pessoa. Eu já falei para você, o sonho do copeiro só revelou quem era Deus na vida de José, mas foi o sonho de Faraó que revelou quem era José diante de Deus. José não foi pedir satisfações com o copeiro, ele não se indignou e falou, não vou revelar também, não. Ele simplesmente ouviu. Mas parou por aí? Não. Isso o colocou numa condição de honra. Isso deu a ele o maior cargo sobre toda a terra. Colocou poder diante dele. Tem um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Já ouviu isso? E é lá no finalzinho do livro. Lá no capítulo 50. Que José, ele vai mostrar qual era o caráter dele. É quando os irmãos dele estão diante dele. Já não tinha mais o seu pai Jacó, ele já tinha falecido. Portanto, ele não tinha que prestar contas para quem ele mais amava. Ele podia ali exercer toda a ira dele, era direito dele. Condenar os seus irmãos. Vocês não satisfizeram a ganância de vocês? Me impuseram essa condição de desonra durante todos esses anos? Pois é.
Mas não. José simplesmente vira para eles e fala assim: não temais, porventura eu não estou no lugar que Deus me colocou? Naquele momento era um lugar de honra, mas já foi lugar de desonra. Deixa eu te falar, o lugar que você está hoje é o lugar que Deus te colocou, tá? As pessoas que têm te afligido, na verdade são canais que Deus tem usado para te preparar, para te forjar, para melhorar o seu caráter, para aquilo que Ele tem preparado para te entregar. Essas aflições que têm tomado o seu sono, têm tragado as suas forças, têm te deixado ansioso, têm te deixado ansiosa, são só provas. E Deus não prova ninguém para extrair o mal, Ele só quer extrair o bem de você. O melhor que você tem para dar, e o melhor que José tinha para dar era o seguinte: vós bem intentaste o mal contra mim, porém, Deus o intentou para o bem. Pegou o mal que vocês queriam fazer comigo e fez o bem na minha vida, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, eu vou sustentar os seus filhos. E assim ele consolou os seus irmãos, que achavam que estavam prestes a perder a vida, e falou segundo o coração deles. O Ministério de Louvor, se quiser, pode tomar o seu lugar. José foi próspero, teve toda a riqueza do mundo à sua disposição. José viveu 110 anos, teve uma vida longa, e diz a palavra que ele viu os filhos dos seus filhos. Mas o caráter de José ecoou e transcendeu muito depois dele, e alcançou os seus netos. Haja vista que Manassés e Efraim, filhos de José, foram contados entre as tribos de Jacó. Receberam bênção da parte de Deus por intermédio de Israel. Hoje, aquilo que você tem visto e vivido é algo que Deus vai usar para abençoar a sua descendência, para abençoar seus filhos, para abençoar os seus netos, a sua parentela, todos ao seu redor serão abençoados por meio da resiliência que Deus tem cultivado na minha e na sua vida. Quantos aqui recebem essa palavra no nome de Jesus? Coloque-se de pé no seu lugar. Enquanto isso, o Ministério do Louvor pode começar a entoar. Vou pedir para tirar a música de fundo para mim, por favor. Enquanto isso, o Ministério do Louvor começa a ministrar. Nós estamos no final desse culto. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar mais uma vez aqueles que estão conosco pela internet. João Ferreira, que diz: boa noite, amorosos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aos amados amorosos que oraram pelo meu filho Felipe por uma porta de trabalho. A oração ainda tem poder. E esse pai está falando aqui que o filho dele, Felipe, está empregado agora. E está dando glória a Deus por minha e pela sua vida, que oraram por ele. A Maria Tânia diz assim: que tremendo. Jesus venceu o mundo, e nós que temos ele também venceremos qualquer situação. Quantos dizem glória a Deus com a Maria Tânia aqui? Minha esposa querida Flávia está dizendo assim: esse é o sacerdote da minha casa. Obrigado, minha esposa. Jesus te ama. Você é a sacerdotisa, mulher amada. Sandra Maria Mãe diz: aleluia, temos a vida de Deus em nós. Escuta uma coisa aqui. As semelhanças com José não acabaram, não.
José, ele teve um irmão mais novo. Jesus também tem alguns irmãos mais novos aqui. Quantos são irmãos mais novos? Jesus. Então deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. O seu nome era para ser Ben-Oni. O irmão mais novo de José era Benjamim, mas o nome dele era para ter sido Ben-Oni. Porque Raquel, a mãe dele, ela faleceu no parto. E por causa das dores de parto, ela deu esse nome. Ben significa filho de dores. Nós éramos esse filho de dores. Esse Ben-Oni. Que quando Deus olhava para mim, para você, falava assim: eu amo tanto. Eu amo tanto, mas ele pecou, ela pecou. Eu não posso me relacionar com ele mais. Mas aí o próprio Deus vem e muda o meu nome, o seu, para Benjamim, filho da mão direita. Ben, filho. Yamim, mão direita. A mão direita é a mão forte, a mão que sustenta. Sabe alguém quando está caído? Você não levanta com a mão esquerda é a mão fraca, não é? Isso não é sem contar os canhotos. Mas a mão direita é a mão da força, é aquela que te sustenta, é aquela que te levanta, é aquela que te põe de pé. O seu nome hoje é Benjamim, filho da mão direita, filho da mão forte. É a mão poderosa do Senhor que te sustenta, é a mão poderosa do Senhor que te dá vitória. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. Eu não sei qual foi o problema que você trouxe para cá hoje, mas em nome de Jesus, erga sua mão bem alta onde você está. Você que assiste pela internet, erga sua mão também em ato profético. Agora fecha e aperta a mão de Deus. Ele está te segurando, Ele está te dando vitória, Ele está agora te sustentando. Ele promete para você: eu não me esqueci de você. Pode todo mundo ter esquecido, mas eu não me esqueci de você. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu não te abandonarei, eu não te esquecerei.